Olá, meus amores, tia Lorena mais uma vez aqui dando uma aula de geografia. Claro que a gente não pode começar a nossa aula de geografia sem corrigir o dever de casa, né? Ah, tia Lorena, o dever de casa foi do caderno, certo? Você vai voltar para as páginas anteriores, que foi a página 188 e 189, para poder responder o caderno, tá certo? Nós vamos responder juntos. Qualquer coisa, está com dúvida, não deu para acompanhar, pausa o vídeo, vai fazendo a correção devagar para dar oportunidade para corrigir tudo. Vamos começar? Geografia número 1. Ó, tia Lorena vai começar aqui, vai estar marcando e você observando aí, ok? Primeira questão, explique o que é. Gente, o que é aquecimento global? Se você observar bem aqui no começo, ó, eu tenho falando sobre ele. O que é o aquecimento global? Ó, isto é, aumento da temperatura média do nosso planeta. Pronto. Exatamente até aí. Primeira questão. É isso. Segunda questão, o que é o efeito estufa? Ó, processo natural, você pode até pular, se você quiser copiar tudo, não tem problema não. Processo natural que mantém a temperatura do planeta em níveis que permite a sobrevivência de todos os seres vivos. Segunda questão tá aqui. Então, gente, vocês viram que em uma página eu peguei duas questões. É fácil ou é difícil, Lorena? Fácil. Então, dá para você perceber perfeitamente. A Lorena vai apagar aqui. Se você estiver corrigindo, vai pausando o vídeo, que também dá certo. Na terceira, eu pergunto o seguinte. Segundo os cientistas, que tipo de consequência traz o aumento da temperatura? O que é que traz, tia Lorena? O pior é a vida dos seres humanos, das plantas, né? Que estão sendo ameaçadas. Mas também, ó, bem aqui ele fala, ó, poluição do ar. Aí aqui ele puxa, ó. E, consequentemente, a vida dos animais e plantas e seres humanos. Isso aqui está ameaçada, né? Ameaçada. Vamos para número 3. Número 3, deixa a tia Lorena apagar aqui. Número 3 você vai encontrar na página 189. A página 189 fala o seguinte. Olha que coisa fácil. Que locais podem haver a poluição da água? A gente está bem aqui em cima, ó. Rios, lagos, mares e oceanos. Terceira questão. Vou voltar até aqui. Terceira. Quarta. O que é? Defina. Antrópicas. Olha aqui, gente, no glossário. Tá aqui a quarta. O que é antrófica? Ações dos seres humanos sobre o meio ambiente. Aqui é a número 4, ó. Número 4. A letra B da número 4 já tá logo embaixo. O que é efluentes, ó? Letra B, da número 4. Efluentes. Aí a outra, que é resíduos líquidos provenientes do processo produtivo da indústria. Vai dando uma pausa e vai fazendo aí direitinho. A número 5 está perguntando a causa do impacto, é isso? Causa do impacto da poluição da água. A gente está aqui, ó. É causado pelo desenvolvimento de atividades econômicas ou pela própria população. Tia Lorena, o que acontece isso aqui? Enquanto mais a indústria está se desenvolvendo, o impacto vai só aumentando. Por quê? Porque a poluição aumenta cada dia mais. Não é à toa, né, gente, que se você observar, a água suja das indústrias está caindo todas dentro dos lagos, dos rios. E a número 6 é, pessoal, desenho ou cole algo que represente a poluição da água. Eu vi aí muita gente fazendo aí uns desenhos maravilhosos, não foi isso? Pronto, então essa foi a nossa correção do nosso caderno, foi só 6 questões, rapidinho vocês fizeram. Nós vamos dar início hoje na página 120, falando de oceanos e mares. Tia Lorena não vai retratar muito, por quê? Porque na aula passada eu falei sobre poluição da água, não foi isso? Então você já sabe. Então aqui está complementando o que a gente falou na aula anterior. Oceanos e mares também recebem grande quantidade de resíduos líquidos e sólidos, vindo das indústrias, dos esgotos, etc. Ó, eu vou sublinhar isso aqui. Líquidos e sólidos vindo de indústrias e esgotos. Esses resíduos são variados, tipo como latas, alumínio, vocês já sabem disso. Plástico, por causa dessa preocupação, pois muitos animais marinhos podem se ferir gravemente ou se alimentar desse lixo. Se você observar, se você colocar no YouTube mesmo, você consegue perceber uma tartaruga que foi resgatada, né? E dentro lá do nariz dela, eles conseguem tirar um pedaço de anzol muito grande, né? E começa a sangrar muito. E os pescadores começam a se preocupar. Isso tudo por quê, tia Lorena? Por conta
totalmente da invasão, da poluição do lixo, né? Causada por quem, tia Lorena? Por seres humanos, infelizmente, né, gente? É importante lembrar que os oceanos e mares recebem águas que vêm dos rios e se essas águas estiver poluída, consequentemente o mar também vai estar poluído. Você sabe disso, que é o encontro do mar com os rios, né? Os lagos. Outra forma de poluição dos oceanos diz respeito aos acidentes ambientais, relacionada ao vazamento de petróleo. Tia Lorena já falou na aula passada, mas vai ressaltar agora. As plataformas de petróleo sempre ficam no oceano. E vocês sabem, né, que muitas delas têm vazamento e acaba caindo na água. O que acontece, tia Lorena? Muitos animais morrem. O petróleo, né, combustível muito forte que gera gasolina, o diesel, o álcool, acaba matando os animais. Então, eles não podem ter contato com isso. Porém, precisam estar lá por conta da camada pré-sal, tá? Quando isso acontece, as praias se tornam impróprias para o banho e pesca. E muitos animais marinhos, como peixes, focas, leões marinhos, baleias, podem morrer. Tia Lorena vai citar aqui uma questão de uma poluição da água, né, que antigamente servia como locação. Tia Lorena, que rio é esse, né? O rio Tietê, que fica lá na cidade de São Paulo. Gente, o rio Tietê, antigamente, né, ele era navegável. Tia Lorena, por que a senhora estava falando isso? Porque tanto entrava produtos quanto saía produto, né, do rio Tietê. E o que aconteceu? Com o passar do tempo, foi enchendo de lixo. Lixo, 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 lixo. Não é à toa, né, que hoje ele está em todos os noticiários como sendo um dos rios mais poluídos do mundo, né? Então a gente tem que tomar conta das nossas reservas naturais. Recentemente, o Brasil houve um grande vazamento de petróleo que afetou, olha aqui, gente, que interessante, principalmente o litoral nordestino, ou seja, o Nordeste, né, onde nós estamos localizados, ó, litoral nordestino. Leia o texto a seguir. Aí aqui eu estou dando um texto das praias atingidas por manchas de óleo, né, que passou até nos noticiários. Segundo o relatório do IBAMA, o maior aumento foi no estado de Sergipe. No último balanço, apenas 4 praias do estado haviam sido atingidas. Agora já são 10. Dentre as 124 praias afetadas em todo o Nordeste desde o início de setembro, 10 estão em processo de limpeza. 70 ainda, ó, é interessante que você passe o traço nisso. 70 ainda têm manchas visíveis e 44 estão livres de substâncias na areia. Ok? Pelo menos 12 animais foram atingidos pelo óleo, 9 tartarugas e uma ave foram encontradas mortas ou morreram após o resgate. Ou seja, não resistiram, né, gente? Eles ficam presos na mancha de óleo e infelizmente não conseguem sair. Aqui eu tenho a fonte de onde eu retirei, tá certo? Geração de resíduos sólidos, lixo. A geração de resíduos sólidos vem aumentando devido ao crescimento populacional. Ou seja, quanto mais a população cresce, mais lixo eles trazem. Aliado ao grande consumo de produtos, mais diversos tipos. O grande problema é o descarte inadequado desse lixo. Ou seja, vamos começar por nós, na nossa casa. Será que a nossa mãe, né, quando vai colocar lá o lixo lá fora, para a coleta de lixo, será que ela separa em saquinhos plásticos diferentes? Uma só vidro, uma só... A gente não faz isso. Infelizmente, o erro já começa da gente, tá certo? E aí acaba ocasionando o quê? A poluição que nós temos hoje. Então, a gente tem que fazer a nossa parte para poder os órgãos responsáveis também ajudar, tá certo? Continuando aqui, o grande problema é o descarte inadequado desse lixo, em que em muitas cidades vai parar nas ruas ou em terrenos baldios. Nos rios e nos oceanos, causados grandes problemas de ordem ambiental. Olha aqui os exemplos, né? Eu tiro por isso, ó, por sacolas rasgadas. Tia Lorena, me explica melhor. Vou dar um exemplo. Na maioria das vezes, quando a mãe coloca o lixo do lado de fora, a mãe, a avó, né, o vizinho, coloca o lixo do lado de fora. E se tem animais, né, como o cachorro, e eles estão com fome, eles vão rasgar o lixo. O que acontece? O lixo fica ali todo espalhado. Certo, tia Lorena, passa a coleta seletiva do lixo. Os trabalhadores da coleta seletiva do lixo, eles não vão ter tempo de pegar todo aquele lixo que está ali. Então, é aí que começa a proliferação de doença, principalmente no solo, né? Aí aqui eu tenho alguns exemplos. De olho no local. Gente, isso aqui é para vocês responderem, tá? Como sua família faz o descarte do lixo residencial? Ah, tia, minha mãe separa. Não, tia, minha mãe não separa. Descreva essa situação no espaço seguinte. Você vai explicar como é que ela separa esse lixo. Se ela não separa ou se ela separa.
Número 2, você já observou perto de sua escola ou de sua moradia, perto da sua casa, né, que a gente está longe da escola, lixo descartado de maneira incorreta? Descreva as situações nos espaços a seguir. Eu acho que você já reparou que não só na escola não. Na casa, às vezes você está passando por outra rua, você vê isso por quê? Porque os animais rasgam aquele lixo, né? E a coleta seletiva, ela tem um dia certo para poder passar, ela não passa todos os dias. Página 192. Olha aqui o lupa na mão. A tia Lorena vai mostrar os exemplos de aterro controlado, lixão e o aterro sanitário, ok? Você já imaginou para onde vai o lixo que você produz diariamente? Eu acho que não, né? Inclusive vocês nem viram, porque até aqui em Maranguape não tem isso. Existem 3 formas principais de disposição final para o lixo. Observe o infógrafo a seguir. Aqui eu tenho uma espécie de lixão, tá certo? Que eu acredito que dá para você ver aqui o lixo totalmente abandonado. Tia Lorena, me explique melhor. Vamos lá. Aqui é uma vala. O que é uma vala? Um buraco no chão, né? Fez lá um buraco no solo e o lixo é depositado dentro. Se você observar aqui do lado, tem algumas informações voltadas para o lixão, como é que é feito. Tia, aqui na maioria das vezes aparecem moradores de rua, né? Para olhar alguma coisa que não presta, mas tudo é colocado junto. Esse aqui é o chamado lixão, ok? Logo aqui abaixo eu tenho o aterro controlado. Tia Lorena, explique melhor. O aterro controlado, ele tem máquinas, né, que acaba funcionando de uma maneira em que separe o lixo, porém pessoas trabalham aqui. O aterro controlado só recebe algumas substâncias e não todas. E o aterro sanitário, tia Lorena, o aterro sanitário é a separação do lixo. O que é vidro? É vidro, o que é plástico, o que é papel, o que é papel. E aqui também eu estou falando de algumas informações sobre ele. Eu acho que você observou as porcentagens. O lixão eu tenho 19,3%. O aterro controlado eu tenho 23,9%. E o sanitário eu tenho 56,8%. Tio, o que é isso? É a quantidade, né, de como eles são usados. Né? Você vê que, por incrível que pareça, o lixão ainda existe. Que não era para existir, mas ainda existe. Com base num infógrafo, qual é a melhor opção para a disposição final do lixo? Gente, o que você acha? Você acha melhor jogar no lixão? Você acha melhor controlar, né? As pessoas lá estão fazendo a separação como um aterro controlado ou sanitário, que as máquinas mesmo fazem esse processo? Você acha melhor o quê? Controlar, jogar no lixão ou ter esse aterro sanitário? Então aí você vai pensar e vai estar respondendo. Você pode registrar a resposta aqui embaixo mesmo, tá? 193. De quem é o dever de fiscalizar os impactos ambientais? A gente sabe que a gente tem órgãos voltados para os impactos ambientais, porém, não são cumpridos, né? É obrigação do poder público, ó, olha que interessante. Prevista em lei, fiscalizar as ações que encarecem impactos ambientais. Entre os principais órgãos ambientais do Brasil, podemos citar. Aqui eu tenho alguns órgãos. Tia, quando a senhora fala de lei, qual é a lei que a senhora está falando, por exemplo, como impacto ambiental? Vou dar um exemplo, gente. Eu acredito que vocês já observaram aquelas árvores plantadas no meio da rua. Não no meio da rua, mas quando você vai na praça, você observa que é bem verdinha e aí vai. Quando eu pego para cortar uma árvore daquela, eu estou fazendo um impacto ambiental. Está sofrendo com aquilo. E o que é que acontece? E tem uma lei que regime aquilo ali. Ou seja, eu vou ter que pagar pelaquela lei porque eu não estou cumprindo o que tem na lei, né? Porque é um impacto ambiental. Ok? Você percebe essa diferença? Deixa a tia Lorena apagar aqui. Agora nós vamos ver, e vocês vão dar uma lida aí em casa, sobre cada um dos componentes. Lembrando que todo mundo que está aqui faz parte dos impactos ambientais, ou seja, órgãos responsáveis pelos impactos ambientais. O primeiro aqui eu tenho o CONAMA, né? É o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Ele é responsável, por propor ao governo como devem ocorrer a exploração e a preservação do meio ambiente e dos recursos naturais. Ele promove. É como se ele elaborasse as leis do meio ambiente. Aqui do lado eu tenho o MMA, né? O MMA que eu estou falando aqui não é o de luta não, tá? É o Ministério do Meio Ambiente. Olha quando é que ele foi criado, 1992. Tem como missão prover a doação de princípios e estratégias relacionadas ao meio ambiente. Será que tem que tirar essa árvore? Não, vamos fazer ela de um outro jeito. Não, ele começa a bolar estratégias para não retirar aquela árvore daquele local.
Aqui eu tenho o IBAMA, né, que vocês sabem que é o responsável tanto por corte de águas quanto de animais. Aqui eu tenho o SEMAS, que é a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, que é um órgão que responde pelas questões ambientais, todas as unidades federativas brasileiras, ou seja, qualquer canto que acontecer alguma coisa, tem que vir para essa secretaria para depois ir para os outros órgãos. E aqui embaixo, né, eu também tenho outra que dá o complemento, Secretarias Municipais do Meio Ambiente, ou seja, todo município tem que ter essa secretaria, tá? Aqui em Maranguape também tem. Então, é responsável pelos locais públicos, onde tem a presença de árvores, de animais, tá certo? Com a lupa na mão. Agente fiscalizador. Nós, infelizmente, não podemos fazer isso porque nós estamos em quarentena, não podemos sair de casa, então você fica aí na sua casinha. E a tia Lorena vai dar uma explicação sobre isso logo aqui nessa outra página. Destruição do patrimônio histórico. Eu posso quebrar, eu posso destruir? Não. Tia Lorena falou isso algumas aulas antes, a gente estava até tendo aula presencial, falou sobre o patrimônio histórico. Inclusive, vocês até fizeram apresentações de maquetes, não foi isso? Você estudou no capítulo 1, olha aí que interessante, a importância do patrimônio histórico para a cidade. No entanto, eles também são alvo de destruição e descaso por parte de pessoas e de governos. E isso se torna mais um problema urbano. Aqui em Maranguape tem vários, né, que estão se destruindo. É muito importante que todos tenham consciência de que precisamos preservar o patrimônio histórico de uma cidade, pois essas construções e obras contam um pouco do passado do lugar onde estão situados. A gente vê muito isso. Vou dar exemplo de um patrimônio histórico, a Igreja Matriz, aqui em Maranguape, tá? Os meninos que moram no Maracanã tem outros lá, né? E aqui eu tenho verdadeiro ou falso, você vai marcar. Letra, aqui no de vocês eu acho que tem um espaço aí, o meu tem um V ou F, você vai colocar V se for verdadeiro e F se for falso. A poluição do ar é um problema que tem ligação apenas com quer dizer que é só as indústrias, essa palavrinha aqui, ó, apenas, eu estou dizendo que é só a indústria, tá? A poluição do ar é um problema que tem ligação apenas com as indústrias? Verdadeiro ou falso? Falso. Né? Porque os escapamentos de carro é um que causa poluição, né? Então eu tenho mais aí. Então você vai colocar aí nas demais, verdadeiro ou falso, tá certo? É só voltado para o que a tia Lorena falou baixo. Outro hoje sobre esse assunto. E a número 2, explique por que os lixões não são formas ambientalmente corretas de disposição final dos resíduos sólidos. Por que eles não são totalmente voltados? Não existe só lixão. Por que tem uns aterros? Por que não é legal os lixões? Certo? Então é isso que você vai explicar aqui. Gente, nossa aula termina hoje, tá? Esse é o nosso conteúdo sobre poluição. Eu acho que você já pegou aí, já deu para perceber direitinho. Dá para você finalizar perfeitamente. Marque os pontos principais. Tá certo? Que você vai dar um show na sua atividade de casa, tá certo? Um beijão e até o próximo encontro.